Ok, vamos voltar aqui com a nossa análise do livro de Atos. Nós estamos fazendo uma análise panorâmica do livro de Atos. No nosso primeiro encontro, nós analisamos o capítulo 1, nós vimos a ascensão de Cristo, nós vimos que os irmãos, os cristãos, eles voltaram para Jerusalém, perseveraram em oração. Vimos que eles também escolheram Matias, fizeram a escolha de substituir Judas, e também nós vimos, inclusive, Jesus no início lá apontando para esse fato, que eles receberiam o Espírito Santo. Então vamos ler o texto, analisar um pouquinho o fato, novamente, é uma análise panorâmica e objetiva, mas para nós entendermos aqui de uma forma clara o texto, mas breve e clara. Então vamos lá. Atos, capítulo 2, do verso 1 ao 13. Nós vamos dividir em duas partes, tá bom? Vamos ver hoje o Pentecostes e depois nós vamos, no próximo encontro, ver o discurso de Pedro. Pedro analisando e explicando esses fatos, o que aconteceu para os que estavam presentes. Então vamos lá, Atos, capítulo 2, do verso 1 ao 13. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações, debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então vamos lá. Os cristãos estavam reunidos em Pentecostes, no dia, na festa de Pentecostes. Nós estamos tratando de uma festa que se celebrava a colheita dos frutos, bem como também a entrega da lei a Moisés, a entrega da lei de Deus a Moisés. Então, Jerusalém estava cheio. Então, as pessoas vinham das mais variadas regiões para as festas, as mais variadas festas que eles tinham, tá certo? As pessoas que eram de outras regiões. Então, tinha essa reunião, se ouviu um estrondo no céu muito grande e os cristãos ali, os cristãos judeus, receberam o Espírito Santo. E cada um falava em uma língua. Mas não era qualquer língua, eram línguas conhecidas. Então, aqui nós não estamos tratando do que Paulo vai tratar em 1 Coríntios 14, quando ele vai exortar a igreja de Corinto sobre o dom e sobre a necessidade de ter interpretação nas profecias dele. Não, aqui nós estamos falando de línguas conhecidas daquela época. Então isso gera alguma perplexidade, inclusive eles vão questionar como não são eles galileus que estão falando as nossas línguas maternas. Os galileus eles eram muito mal vistos, sabe? Eles eram tidos como um povo muito ignorante. Então, inclusive, depois vão dizer, não é Jesus, não é ele Nazareno, porque era da região da Galileia. Jesus era da região da Galileia e existia esse menosprezo ao Galileu, e o fato de conseguirem falar uma língua estrangeira sendo galileu era difícil, até pelas, enfim, os empecilhos que existiam na época. Não é tão fácil, não é fácil como hoje aprender uma língua estrangeira. Então, eles ficam perplexos, não entendem aquela situação. Pedro, posteriormente, vai explicar. Mas vamos lá. Primeiro, qual que é a importância do que está acontecendo aqui, não só para a igreja, mas dentro do livro de Atos? O que Lucas vai usar, ou como que Lucas vai relatar certos fatos à luz do que está acontecendo aqui? Lucas, ele vai mostrar no seu texto o Pentecostes e vai mostrar que algo análogo aconteceu ao Pentecostes com os gentios. Então, nós vamos ver aqui que um samaritano, ele recebe o Espírito Santo, os samaritanos, né? Eles recebem o Espírito Santo. Depois nós vimos um eunuco, depois nós vimos os gentios na casa de Cornélio. E qual que é a importância disso? O judeu,
ele tinha uma restrição muito grande com relação ao gentio. Ele via o gentio de 4 formas. Primeiro, o gentio misto, que eram os samaritanos, tidos também como impuros, não faziam parte não faziam parte ali do ciclo deles. Eles viam o judeu prosélito, que era aceito como judeu, mas ele se convertia ao judaísmo, então todo aquele que se convertia ao judaísmo fazia parte do povo de Deus. E também você tinha o judeu, vamos dizer assim, o judeu que era temente a Deus, mas ele não era convertido aí no judaísmo. Então ele seguia em alguma medida as tradições judaicas, mas não circuncidou, alguma coisa assim. Eles principalmente adiavam a circuncisão, os adultos, por causa das consequências práticas e tal. Então eles davam uma atrasada realmente nesses atos. E tinha o gentio mesmo, que esse aí realmente era completamente impuro. E por que o judeu via, nós somos judeus e eles são gentios? Principalmente os gentios que não eram, ou os mistos culturalmente e geneticamente, como os gentios não convertidos. Se nós formos lá no Antigo Testamento, a lei que foi dada a Moisés, nós vamos ver lá em Levítico, Deus diz o seguinte para o povo: olha, vocês são santos. E vamos entender santo aqui, dentro da Bíblia, é muito mais do que algo moral. Santo é separado, mas tem toda uma, vamos dizer assim, toda uma explicação por isso, mas não vou entrar muito. Mas vamos ler aqui como separado. Deus está dizendo o seguinte: olha, eu sou santo e eu santifico vocês. Eu os separei. Vamos ler assim: e porque eu os separei, vocês sejam santos. Então, Deus vai dizer: olha, vocês não podem dessacralizar aquilo que eu santifiquei. Isso incluía muitas coisas, inclusive o próprio povo. O povo de Israel não deveria se misturar, porque eles foram separados. Existia toda uma função pedagógica e prática para isso. Quando nós vamos lá em Levítico, nós vimos a sociedade ao redor era muito pagã. Então, eles matavam crianças, bebiam sangue, os cultos pagãos eram muito intensos negativamente, sabe? Então, essa mistura cultural geraria, inclusive, apostasia, idolatria e outras coisas que eram contra, vamos dizer, os preceitos ali da lei de Deus. Matar criança, esse tipo de coisa, não era uma prática aceitável. E nós vimos ali ao longo do texto bíblico que quando o povo se desviava, exatamente isso que acontecia. Eles se entregavam ao culto pagão, eles se entregavam às práticas pagãs. Mas essa era a concepção. Tanto que aí nós vamos ver que em Atos a resistência, inclusive dos apóstolos inicialmente, para aceitarem que os judeus, que os gentios, eles se converteram, que eles eram parte do povo de Deus. Nós vamos lá depois ver no 10, quando nós chegarmos lá, que Pedro ele tem a visão em Jope, ele fala: não, Deus, isso aqui, ele vê um monte de animal proibido, ele fala: não, isso aqui eu nunca comi, nunca toquei. E a voz que ele vai ouvir é: você não rejeita aquilo que eu santifiquei, aquilo que eu separei. Inclusive, lá no 11, após descer ali o Espírito Santo sobre os gentios, Pedro vai, inclusive, ter problemas com os apóstolos. Os apóstolos vão questionar: o que você estava fazendo com os gentios? Nós não podemos estar com eles, é contra a nossa lei. Ele vai explicar: olha, levei testemunhas, eu estava lá, eu vi o que aconteceu, eu tive uma visão, Deus mostrando para ele que realmente o povo que Deus separou, santificou, não eram os judeus. Deus separou um povo para si, agora um povo que crê em Cristo Jesus, tá certo? Então eles não estavam entendendo, mostrando para eles que Cristo era o cumprimento da lei. Então eles demoraram um bom tempo para entender isso no livro de Atos, tá bom? Eles vão sedimentar esse entendimento no Concílio de Jerusalém, lá no capítulo 15. Um pouco antes do Concílio de Jerusalém, 48, Paulo vai relatar que Pedro estava dissimulando com os irmãos. Ele vai relatar isso lá em Gálatas. Só para passar a imagem para vocês, a importância do Pentecostes e dessa imagem do Espírito Santo descendo sobre os irmãos, inclusive nos gentios, para que o judeu pudesse entender que o que aconteceu com eles também aconteceu com os gentios, de que Deus havia descido e agora Deus tinha uma relação profunda, não só com eles, mas também com os gentios. Então, mas o que aconteceu aqui? Qual que é o fato? O que mudou em relação ao que existia antes? O que essa descida do Espírito representava? Para isso nós temos que entender como que o Espírito Santo agia
no Antigo Testamento, em regra, sim, a regra geral. As pessoas, elas eram ungidas pelo Espírito. Em que sentido? Deus usava líderes ou usava pessoas isoladamente e o Espírito pousava sobre essas pessoas, de forma que essas pessoas eram capacitadas para a obra de maneira extraordinariamente. Então não existia essa concepção, não era um fato, o povo de maneira geral receber o Espírito. Isso não acontecia, tá certo? Então, se você pegar Davi foi ungido, Moisés, Josué, Saul, Josias, então existia essa capacitação para uma pessoa específica exercer uma função. No livro de Juízes nós vimos isso amplamente e nem sempre a pessoa que era ungida era uma pessoa temente a Deus, mas era usada para a obra. Nós temos um fato que aconteceu interessante lá em Números 11, onde nós vemos uma descida do Espírito um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais ampla, e Moisés dando uma visão sobre isso. Nós fomos lá em Números 11, não vou abrir aqui não, vou contar, você pode depois abrir e dar uma lida e analisar o que eu estou dizendo aqui. Em Números 11, nós temos o povo reclamando com Moisés, eles estão ainda transitando ainda no deserto, e estavam reclamando que era muito maná, só estavam comendo maná e queriam outras coisas. Deus depois manda cordizes para eles. Mas estavam reclamando em Deus, então, Moisés, então, ele reclama com Deus, olha, eu não estou aguentando, está muita pressão, preciso de ajuda. Então Deus manda ele separar 70 homens que seriam ungidos e seriam capacitados pelo Espírito para ajudá-lo a liderar esse povo. Então ele iria dividir o fardo ali, a liderança dele, com os 70 homens. E eles tinham um ponto de encontro do qual esses 70 homens deveriam estar debaixo de uma nuvem e eles iriam ser ungidos, ali o Espírito de Deus desceria sobre eles. E é o que eles fazem, só que só tinham 68 debaixo da nuvem. Tinham dois retardatários que estavam ainda no arraial, Eldade, Medade, algo nesse sentido, o nome desses homens. E aí o Espírito desce sobre os 68 mais os dois, porque eles estavam ali alistados. E eles começam a profetizar no meio do arraial. E o jovem vê isso e fala, olha, eles estão profetizando. Josué fala, Moisés, não deixa, pede para que eles parem. E Moisés diz o seguinte, olha, vocês estão com ciúme de mim? Ele vai dizer, eu queria que todos vocês profetizassem e todos vocês tivessem o Espírito de Deus. Um líder extraordinário, Moisés. Apesar das falhas, das limitações, olha a preocupação dele. A preocupação que o povo tivesse uma relação com Deus, que eles entendessem, profetizassem as verdades de Deus, que eles pudessem com a boca deles dizer as maravilhas de Deus. Então, isso aparece como um desejo de Moisés. Olha, eu queria que todos vocês profetizassem, eu queria que todo o povo tivesse o Espírito. Isso, não, de fato, não ocorreu, mas aparece novamente como uma profecia, como uma promessa de Deus lá em Joel. Joel é um livro que trata de juízo, que trata de arrependimento e também trata de salvação. Então nós estamos aqui numa nota de consolo dentro de um livro que trata muito do dia do Senhor. Mas o Joel não é o objeto de estudo aqui. Inclusive Pedro vai voltar, nós vamos ver novamente no discurso de Pedro, ele volta a esse texto, porque ele está dizendo, olha, o que está acontecendo aqui foi prometido desde os profetas. E olha o que vai dizer Joel 2, 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei meu espírito naquele dia. Jesus ele vai prometer que o Espírito da verdade, que outro Consolador seria enviado para eles. E o que estava representando aqui? Estava representando, primeiro, a fundação da igreja, esse novo momento em que o cristão se relaciona diretamente com Deus. Deus antigamente habitava no arraial, ao redor do povo, entre o povo. Ele vem, se encarna em Cristo e agora tabernacula entre nós, e como um de nós, e agora ele poderia habitar em nós, nós receberíamos o Espírito. Esse em nós não é no sentido de posse, tá bom? Mas nós temos esse tipo de relação, uma relação direta com Deus através do Espírito. Nós podemos nos relacionar diretamente com Ele, tá ok? Agora, nós, como Pedro vai dizer, nós somos pedras vivas. Então é isso que está acontecendo, a fundação da igreja, e essa fundação, esse fato, ele vai se repetir para os gentios, Deus mostrando para os judeus ali, para os apóstolos, olha,
o povo que eu separei é um povo que crê em Cristo, tá certo? Não é um povo separado por etnia, e lá nós vamos ver um pouco mais isso para frente, tá ok? Eu sei que tem alguns temas um pouco mais espinhosos sobre línguas, dom de línguas e tal, mas assim, o objetivo aqui é ler, é ver o texto de uma forma um pouco mais panorâmica. Talvez em outro momento eu discuta essas questões mais específicas. Obviamente, o dom de língua que nós estamos aqui não se trata do dom de línguas que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 14. Tampouco o livro de Atos tem esse foco no dom, tá ok? Os dons que são apresentados e mostrados aqui têm uma importância histórica, têm uma importância fundacional. Era inclusive importante, como eu havia dito, para que os judeus entendessem que Deus estava, quem Deus havia escolhido para ser seu povo, essa amplitude desse novo momento, da morte de Cristo e da ressurreição. Então, eu sei que existe um hiperfoco, muitas vezes carismático, em torno de Atos, mas Atos ele é um livro histórico, tá certo? Nós não vemos essas coisas se repetirem como doutrina nas epístolas. Mas é isso. Ficamos por aqui. Próximo encontro nós vamos falar sobre o discurso de Pedro, tá ok? Fiquem com Deus e até a próxima.